A paz do Senhor Jesus, queridos e amados irmãos, louvado seja Deus. Esse é o dia que o Senhor fez para nós, alegremos-nos e neles o temos. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as tuas misericórdias não têm fim, novas são cada manhã, grande a tua fidelidade. Louvado seja Deus que nos concedeu essa oportunidade de estarmos juntos, de ouvir a voz do Senhor, amém? Que a nossa fé mais uma vez seja edificada. E eu já recebo em nome de Jesus Cristo a bênção de Deus, que todos nós possamos receber a bênção do Senhor nesta hora, né, de estarmos aqui assentados para ouvir a palavra de Deus, para ouvir a voz de Deus, amém? A palavra se encontra, meus irmãos, em Mateus 14, a partir do versículo 22, onde nos fala: Jesus anda sobre o mar, amém? Assim diz a palavra do Senhor. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e gritaram: "É um fantasma!" E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu. Não tenham medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas." Disse Jesus: "Venha." E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: "Salve-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: "Homem de pouca fé, por que você duvidou?" Subindo ambos para o barco, o vento cessou, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus." Louvado seja Deus, amém, glória a Deus. Meus irmãos, aqui nos fala, né, de Jesus andando sobre o mar, e Pedro aqui pede uma prova: "Ó Senhor, se és tu mesmo, manda que eu vá aí andando sobre as águas." E o Senhor falou: "Venha." E Pedro ali alicerçado na verdade do Senhor, Pedro ali confiando na palavra do Senhor, Pedro ali no Espírito, Pedro conseguiu descer do barco e Pedro conseguiu dar uns passos sobre as águas, vivendo o sobrenatural, porque Pedro estava em espírito. Enquanto Pedro estava confiando no Senhor, Pedro estava em espírito, Pedro estava vivendo o impossível. Isso é válido lembrar, meus irmãos, que enquanto Pedro estava confiando na palavra, enquanto Pedro estava no Espírito, Pedro estava vivendo o impossível, Pedro estava vivendo o extraordinário. Quando Pedro voltou a sua atenção para a força do vento, Pedro teve medo. E ali, quando Pedro teve medo, ele se apropriou do medo. E quando ele se apropriou do medo, legalidade a dúvida. É tanto que o Senhor disse: "Homem de pouca fé, por que duvidou?" Então, o que essa palavra nos traz, meus irmãos, é que a gente precisa fechar a porta para a dúvida. E a palavra todos os dias nos fala para a gente se alimentar, para a gente se proteger, porque a nossa mente é um campo de batalha. A palavra do Senhor diz: "O justo viverá pela fé." Não é por vista, não é por vista, mas por fé.
pela fé. A dúvida, ela é incerteza, ao contrário da fé, que é a certeza. Esse vento aqui são as dificuldades, pode simbolizar uma dificuldade, pode simbolizar várias coisas. Mas o que o Senhor quer é que a gente, independente da situação, não tire os olhos dele, que é autor e consumador da nossa fé. Embora o vento fosse, a força do vento fosse ali, o vento fosse contrário, mas Pedro continuasse ali olhando para Jesus, Pedro não iria afundar. Porque ele estava firmado ali, confiando no Senhor. E Deus é um Deus, ele é fiel. A palavra do Senhor nos fala em Salmos 91, a partir do verso 14, diz o Senhor: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, o protegerei, porque conhece o meu nome. E o que é se apegar com amor? Lá para o início nós voltamos, como o Senhor diz: amarás, qual é o grande mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Amar a Deus é guardar a palavra dele. E é muito importante para nós vencermos as dificuldades, para nós nascermos de novo, para nós termos a nossa mente renovada, a gente se apropriar dessa palavra. Para Deus, amá-lo é guardar a sua palavra, é guardar os teus mandamentos. E Deus é um Deus fiel. Ele nos fala: porque a mim se apegou com amor, eu livrarei. Ou seja, todas as vezes que eu e você, nós resistimos e não apropriarmos dos nossos pensamentos, das nossas emoções, mas nos apropriarmos daquilo que Jesus está falando, isso significa amor a Deus. Amor a Deus. E nós precisamos declarar essa palavra, nós precisamos meditar essa palavra dia e noite, de acordo com a sua ou a minha necessidade. O Senhor sempre ele tem uma palavra para nós, para nos fortalecer. E a vontade de Deus é que a gente venha crer. Crer em quê? Crer naquilo que Ele está falando. Crer na palavra dEle. O Senhor nos fala: porque a mim se apegou com amor, eu livrarei. Então o Senhor, Ele quer honrar. Ele vai te honrar, Ele vai me honrar a partir do momento que eu e você nos desapropriamos das nossas emoções, dos nossos pensamentos, nós pegamos essa palavra, nós lutamos com essa palavra e declaramos que esta palavra é a verdade. O Senhor nos diz em João 14, a partir do versículo 15, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Essa é a vontade de Deus, que você guarde a palavra do Senhor. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Amém? Louvado seja Deus. Então essa é a palavra que o Senhor nos traz hoje para a gente continuar olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Porque Pedro, ele ali, e isso é do ser humano. É do ser humano. O medo, a dúvida. Mas quando Jesus nos chama, Ele nos chama para viver em espírito. As palavras que eu vos tenho dito são vida e espírito. Então, quando o Senhor nos chama, é para viver o sobrenatural, é para viver o espiritual. Porque o que Ele fala é a verdade. A palavra do Senhor diz que Deus traz à existência aquilo que não existe. A dúvida, ela é incerteza, mas a fé, ela é a certeza. Pedir força ao Senhor para que a gente se mantenha olhando para Ele, para que a gente não venha ter medo da força do vento, porque Ele é fiel para nos sustentar, para honrar a nossa fé, segundo a tua bondade e a tua misericórdia. Eu e você precisa guardar essa palavra, é se alicerçar nessa palavra, amém? Em nome de Jesus. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E mais uma vez eu repito, Salmo 91. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, o protegerei, porque conhece o meu nome. Então a vontade do Senhor diz que a gente se apegue com amor ao Senhor. Se vocês me amam, guardarão os mandamentos. Amém, meus queridos e amados irmãos? Então, Pedro, ele se andou sobre as águas,
Pedro só viveu ali aquele sobrenatural porque Pedro estava em espírito, porque Pedro estava confiando em Jesus. Pedro estava confiando no Senhor Jesus. Pedro estava em espírito, ou seja, Pedro estava na palavra, confiando quando Jesus disse: venha. Pedro confiou em Jesus. Pedro confiou que ele estava indo em direção a Jesus. Louvado seja Deus. E Pedro ele voltou a atenção. Então, que a gente não venha dar atenção ao vento, mas que a gente venha colocar os nossos olhos fitos em Jesus. Amém? Na palavra do Senhor. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai querido e Pai amado, nós te louvamos. Nós te agradecemos porque o Senhor é a verdade e a vida. Senhor, em nome de Jesus, nos fortaleça hoje, meu Pai querido. Em nome de Jesus Cristo, nos mantenha, meu Pai querido, firmes na Tua palavra. A Tua palavra diz, meu Deus, para que a gente medite nela dia e noite. E a gente tem que guardar de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. De todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento, estejam todos voltados, meu Deus, para a Tua palavra que é a verdade. Nós te louvamos, nós te agradecemos em nome de Jesus.